Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a estrutura das taxas de juros, né? Quando a gente fala de taxas de juros, duas coisas aí que estão intimamente relacionadas é a questão do risco, né? Ou seja, quando uma instituição, por exemplo, o banco, né, ele ele oferece uma taxa de juros maior, né, por exemplo, para o investidor, com certeza por trás disso significa que o investidor ele vai ter que tomar um risco maior, né? E o contrário também. Quando você, por exemplo, vai fazer um investimento num determinado, por exemplo, numa poupança, né, que é um investimento mais seguro, o seu retorno, ou seja, a taxa de juros paga pelo banco é uma taxa pequena, né? Devido ao fato que você também vai estar assumindo aqui um risco quase que zero. Né? Outra coisa também, quando a gente fala de taxa de juros, é a questão do tempo. Né? É muito importante você ter uma noção, né, da taxa de juros, por exemplo, futura, ou até mesmo você ter uma taxa de juros que vai servir como referência no mercado dessas operações financeiras. Então, aí nós temos algumas taxas de juros que são referência, né? Por exemplo, como a taxa Selic, né? O CDI. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí nessa aula, tá? Outra coisa muito importante, e também nós vamos ver aqui, vamos aprender como calcular, é o spread bancário, né? O que na verdade é o spread bancário? O spread bancário, ele é na verdade a diferença entre as taxas de juros de uma, por exemplo, que o banco aplica e a taxa de juros, por exemplo, que ele faz uma captação, né? Então, por exemplo, o banco quando ele faz uma aplicação, né, o banco fazer uma aplicação é como se ele tivesse feito um empréstimo, né? Então, quando ele faz esse empréstimo, a tendência é o quê? A tendência é ele pegar, ele conseguir, né, uma taxa de juros maior, né? Então, pensando no banco fazendo a aplicação, então ele pega esse dinheiro e, por exemplo, ele empresta ele. É como se ele, por exemplo, emprestasse para um determinada instituição. Então ele vai querer o que? Ele vai querer uma taxa de juros, né, maior, porque seu dinheiro vai render mais. Já quando ele faz, né, uma captação, ou seja, uma dívida, ele quer pegar uma taxa de juros o que? Uma taxa de juros baixa, né? Essa diferença entre a taxa que ele aplica e a taxa que ele capta é o que a gente chama aí de spread, né? Então, ou seja, onde que o banco lucra bastante, né? É exatamente nesse caso aí. Ele, às vezes, quando alguém vai lá investir o dinheiro no banco, o gerente pega e oferece uma taxa o quê? Ele vai investir o pessoa vai investir, o banco vai oferecer uma taxa pequena, ou seja, ele está captando um dinheiro a uma taxa baixa. Aí ele pega esse dinheiro e vai negociar ele, seja com uma empresa, uma outra instituição, né? E, ou seja, ele vai então aplicar aquele dinheiro que ele pegou a uma taxa maior, né? E então aí ele obtém um lucro nessas transações. A gente chama isso de spread bancário, certo? É, os bancos, né? Se a gente pensar na legislação, eles podem fazer isso, tá? Essas negociações, pegar o dinheiro a uma taxa menor e emprestar uma taxa maior. Já quando as pessoas, né, fazem isso, vamos pensar em pessoas físicas, né, ou até mesmo empresas, isso daí é chamado de agiotagem, o que não é permitido na nossa legislação, ok?
Outro conceito importante aí é o CDI, né, que é o certificado, você já deve ter ouvido falar, né, o certificado de depósito interfinanceiro. O CDI, na verdade, é uma taxa que utilizada entre os bancos, entre as instituições financeiras, né? É como um balizador para eles fazerem tanta captação quanto aplicação entre os bancos. Então eles acabam fazendo as operações e pagando uma taxa, né? O CDI é uma taxa de juros mais baixa, né? Então é para ter uma referência entre para eles poderem fazer as suas transações. Temos também a taxa Selic, né, que é uma taxa de juros dos títulos públicos que o governo utiliza. Essa taxa geralmente ela é calculada entre a média, né, dos papéis oferecidos pelo governo lá no, por exemplo, no Tesouro Direto, né, os títulos públicos, onde que eles vendem esses títulos públicos para as pessoas que querem fazer um determinado investimento, né? Então a Selic aí também o governo utiliza muito essa Selic aí, tá? A alta e a baixa dela para controlar um pouquinho a inflação. Ok? Então só uma ideia aqui para vocês dessas taxas de juros. E nós vamos definir agora então o que é o spread linear. O spread linear é a diferença entre a taxa de aplicação, né, e a taxa de captação, certo? Então, ou seja, o banco ele vai sempre querer aplicar num valor maior, né, do que o valor que ele pegou, ou seja, que ele pegou emprestado. Então, esse spread linear, ele nada mais é do que a diferença entre essa taxa de aplicação e a taxa de captação. Ok? Nós vamos ver um exemplo aqui agora. Ó. O Banco Espacial ele captou R$ 1 milhão de um cliente, né, que possuía excesso de recursos. O banco ele está pagando uma taxa de juros de 12% ao ano por esse capital. Então, né, chegou o cliente lá, o banco falou: eu pago 12, te pago 12% nesse por ano. Mas é claro que o Banco Espacial ele não ficou com o dinheiro parado. Ele emprestou para uma empresa que possuía um projeto bastante promissor. O banco, então, ele cobrou da empresa uma taxa de juros de 20% ao ano. Então, olha lá, ó, ele pegou emprestado a 12%, né, e aplicou ele o quê? A 20%. Sabendo que o cliente do banco ele deixou os recursos por um ano e que a empresa pagou o valor devido depois de um ano, calcule o lucro do banco. Então, para eu calcular aqui o lucro do banco, o que eu vou fazer então? Então, vamos pegar aqui o lucro, né? Ou seja, o valor futuro da captação. Então, se ele pegou a 12% ao ano, daqui a um ano, qual vai ser o valor então que ele vai ter que pagar a esse cliente, né? Que ele vai ter que devolver? Então, é 1 milhão, que é o meu capital, vezes 1 mais a taxa, certo? De captação, que é 12%. Então aqui vai dar 1,12 vezes 1 milhão, que vai dar 1.120.000. Ou seja, então daqui a um ano ele vai ter que pegar e devolver aí, né, para o cliente, né, pagar esses 1.120.000. Ok? Aí o que ele fez? Ele pegou e aplicou esses mesmos 1 milhão, agora o valor futuro da aplicação, ele pegou esses mesmos 1 milhão, né, e emprestou para a empresa. Só que essa empresa, o que? Ele emprestou um juros de 20% ao ano. Então, vai dar 1,20 vezes 1 milhão, dá 1.200.000. Ou seja, qual foi, então, o lucro futuro do banco? Né? Então, é só eu fazer o montante da minha aplicação menos o montante da minha captação. Então, vai ser 1.200.000 menos 1.120.000. Ele teve um lucro de quanto? Ele teve um lucro de 80.000. Aqui tá errado, né? Vamos corrigir aqui. Isso. Então ele teve um lucro aí de 80.000, certo? Ou seja, para eu calcular então o meu lucro futuro,
né? É só eu calcular o que? O montante da minha aplicação menos o montante o que? Da minha captação. Esse é o meu lucro futuro. Agora, o que é o montante da minha aplicação? Nós não utilizamos essa formulinha. O que é o montante da minha captação? Isso daqui. Colocando aqui o capital em evidência, vai dar 1 mais IA. C dividido por C vai dar menos C dividido por C vai dar menos 1. Esse menos também vem para cá. Vai dar menos. Na hora que você divide isso daqui por C, vai sobrar isso daqui, ó, com o sinal o que? Trocado, ó, menos 1, menos IC. Você pode cortar esses dois aqui. Então, olha o que sobrou. IA menos IC. O que é isso daqui? É exatamente o meu spread linear. Ó, a diferença entre a taxa de aplicação e a taxa de captação. Ou seja, para eu saber o lucro futuro, né? Para eu saber o lucro futuro, é só eu fazer o quê? Pegar o meu capital, que no caso seria 1 milhão, e multiplicar pela diferença das taxas. Ok? A diferença das taxas não seria o spread linear. Se a questão tivesse me pedido só o spread linear, é 20% menos 12%, que é o quê? 8%. Ou seja, esse spread aqui, ó, ele ia dar exatamente o quê? 8%, ó, 0,08. Aí o capital é quanto? 1 milhão. Quando você multiplicar isso daqui também vai dar o quê? Vai dar exatamente os 80 mil. Ok? Na hora que você multiplicar isso daqui. Certo? Ou seja, o spread linear, né? A gente tem que ter isso daqui em mente. Ó. O spread linear ele é usado para se conhecer o lucro a valor futuro. Certo? Então a gente utiliza aí esse spread linear quando a gente está interessado em conhecer o que? O lucro a valor futuro. E quando a gente quer saber o lucro a valor presente, a gente utiliza o spread composto. Né? Por quê? Porque aí eu vou ter que trazer o valor futuro a valor presente. Né? Isso é muito utilizado para a gente calcular o custo-oportunidade, certo? Para eu pegar aquele dinheiro naquele determinado momento. Né? E a equação para a gente obter esse spread composto, tá? Ele é dado pelo 1 mais a taxa de aplicação dividido por 1 mais a taxa de captação, menos 1, certo? Então, o que vai ser o meu lucro valor presente? Ó, é o capital vezes... O que é isso daqui? Ó? É exatamente o spread composto. Certo? É exatamente o meu spread composto. Olha aqui, ó. Certo? Então, para eu saber o lucro futuro, o lucro a valor presente, né? Então, era como se eu tivesse querendo saber qual que seria o meu lucro naquele exato momento que eu estou pegando aquele que o banco está fazendo aquela captação e fazendo aquela aplicação, então eu faço o que? É o capital vezes o spread composto, ok? Esse é o lucro a valor presente. Por exemplo, pegando esse mesmo exemplo aí que a gente está vendo aí do Banco Espacial, né? Qual que seria? Ele pede para a gente agora o que? Calcular o lucro do banco a valor presente. Então vamos calcular o spread composto. Né? Ele me deu a minha taxa de aplicação é 20% e a taxa de captação é 12%. Então tá aqui. Então vai dar 1,20 dividido por 1,12 menos 1, que vai dar o que? 0,07. Multiplicando isso aqui por 100, então eu tenho que, olha o meu spread composto. Né? Daniel, por que isso é importante? Né? Isso daí você está calculando o custo-oportunidade dessa transação para o banco fazer essa operação, certo? Então, se eu quero saber o lucro a valor presente, não é o capital vezes o spread composto, certo? Ó, o lucro a valor presente não é o capital vezes o spread composto? Esse spread composto aqui nós já calculamos, certo? Ele vale o que? Ele vale 0,0714. Não é isso? Então, multiplicando o capital, que é 1 milhão, vezes meu spread composto, qual que seria o lucro dele a valor presente, certo? Seria 71.428,57.
ok? Então, quando ele te pede o spread linear, você está interessado no lucro a valor futuro. E o spread composto, o lucro a valor presente. Ok? Então, aqui ó, o spread composto, ele é usado para se conhecer o lucro a valor presente. Ok? Outra taxa, né, bastante utilizada aí, né, entre as instituições financeiras e para negociações é a taxa over, né? Essa taxa over aí, por que ela é muito importante também utilizada? É porque ela sofre a capitalização apenas nos dias úteis, certo? Então é uma taxa utilizada para você, por exemplo, ela não sofre capitalização no final de semana, em feriados, ok? Então, e a gente tem aí, né? A gente tem aí vários tipos, né, de investimentos que eles oferecem. Por exemplo, o Tesouro, né? O Tesouro Selic, ele sofre essa capitalização apenas nos dias úteis, ok? Essa taxa over ela pode ser informada em vários períodos diferentes, né? Tem a taxa over dia, né, que é que você calcula por dia útil, né? Ela é muito importante. Tem a taxa over mês, praticamente não é muito utilizada, viu, essa taxa aqui. E a taxa over ano, essa sim, ela é muito utilizada porque aqui eu tenho uma taxa, né, para operações de curto prazo, né? E essa taxa over ano para aplicações aí, né? A gente tem uma referência para negociações a longo prazo, né? E nós vamos ver como que a gente calcula essas taxas aí, ok? Ó, o banco A ele emprestou 1 milhão ao banco B por um dia útil, né? Entre os bancos isso acontece muito, né? Essas negociações, né, diárias, ok? Então, ó, ele emprestou 1 milhão ao banco B por um dia útil, a uma taxa de juros o quê? De 0,03% ao dia útil. Calcule o valor que o banco B teve que pagar ao banco A. Então, nós vamos lá para nossa formulinha, né? Então, eu tenho o meu capital, que é 1 milhão, eu tenho a minha taxa, que é 0,03%, e ao dia, né? Quantos dias? Um dia. Então, tanto o meu tempo, né, quanto a minha taxa estão nas mesmas grandezas aí. Então, 1 milhão vezes 1,003 vai dar o quê? Ou seja, o banco ele vai ter que pagar no outro dia 1 milhão e 300 reais, né? Ou seja, ele pagou uns juros aí de 300 reais, certo? Essa é a taxa over dia, ok? Agora vamos aqui, ó. O banco A, ele fez um novo empréstimo ao banco B. O valor ele foi de 700 mil reais. A taxa de juros ela foi de 15% ao ano over, né? Pessoal, muito importante, né? Eu já falei com vocês, mas quando a gente fala ano over, como a gente trabalha só com dias úteis, então o ano over ele tem 252 dias úteis, tá? Dias úteis. Ok? Então, quando eu falo de ano over, eu estou referindo a 252 dias úteis no ano, tá? Não 360 como lá no ano comercial. Calcule o valor que o banco B ele terá de pagar ao banco A, sabendo que o prazo do empréstimo foi de 3 dias. Né? Então, como eu falei, os bancos geralmente eles fazem operação aí a curto prazo, ok? Então ele pegou 700 mil a uma taxa de 15% ao ano, só que durante 3 dias úteis. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa taxa ao ano aqui em dia, certo? Como que a gente pode fazer isso? Famosa regrinha do quero-tenho, né? Eu quero ao dia e tenho ao ano. Então eu quero em um dia útil e eu tenho o que? Ao ano, que são 252 dias úteis. Então, ó, formulinha quero, tenho. Então, quero tenho 252, minha taxa 15%. Então, vai dar 1,15 elevado a 1 sobre 252. Né? Já falei com vocês que isso daqui é a mesma coisa que 1,15. Né? Você tem que tirar aqui, ó,
raiz 252, certo? Isso vai dar 1,005547 menos 1. E agora multiplica isso daqui por 100. Eu vou ter uma taxa de quanto? 0,05547% que ao dia. Agora sim. Agora que eu passei a minha taxa, tem a minha taxa ao dia, eu vou agora então ver quanto que ele vai ter que pagar por esse empréstimo, certo? Então eu vou fazer, ó, 700 mil, que é o meu capital, a taxa agora ao dia, durante quantos dias? 3 dias, certo? Então vai dar 700 mil vezes 1 sobre 1,00, multiplicando isso daqui. Primeiro você faz o que? Primeiro você eleva isso daqui ao cubo, depois multiplica por 700 mil, ou seja, depois de 3 dias ele vai ter que pagar quanto ao outro banco? 701.165,65 ok? Então, se eu tenho a taxa anual over, eu passo ela, acho ela ao dia útil, né? E jogo aqui na formulinha, ok? Outra forma que você também podia fazer isso, se você quisesse fazer direto, se você quisesse utilizar a taxa aqui, ó, de 0,15, tá? Aí você utilizaria o expoente 3 sobre 252, tá? Dá também para fazer direto, mas aí a taxa aqui seria 0,15, ok? Né? Algo também muito importante que a gente tem aí é quando a gente fala sobre a negociação das taxas de juros, né? Isso acontece muito, né? Por exemplo, às vezes você vai fazer um empréstimo, né? E esse empréstimo ele vence daqui um mês, e aí você não tem o dinheiro ainda para pagar, você vai ter que ir lá e fazer a renovação desse empréstimo, e aí é passado uma nova taxa, né? Então às vezes você não consegue na mesma taxa, ou seja, então se a gente olhar aí num período mais longo, às vezes você pode ter várias taxas durante os meses de um dinheiro seu que você ou, né, pegou emprestado ou até mesmo que você aplicou, né? E uma coisa muito comum no mercado financeiro, né, a gente vê aí até na nossa bolsa de valores, é a questão dos contratos futuros, né? Isso acontece muito. E quando a gente, um exemplo aí, a gente pode pegar, vamos supor aí que eu tenho um produtor de milho, né? E aí ele quer colocar, né, fazer um contrato lá na bolsa, e como ele espera, vamos supor que pela leitura do mercado ele acha que daqui, vamos supor, 3 meses a, o saco de milho vai, o valor do saco de milho vai cair. Então ele pode, por exemplo, fazer uma negociação para falar assim, ó, eu quero pelo esse saco de milho R$ 10, né, daqui 3 meses, mas eu aposto que ele vai cair. Então, o que acontece? Se após 3 meses o milho passar a valer R$ 9, esse contrato que ele fez, ele vai ganhar, porque ele, ou seja, ele está vendendo a R$ 10 o contrato, ok? Então, se o saco de milho abaixou, depois de 3 meses ele vai pegar esses R$ 10, né? Agora, e se o saco de milho aumentar, o que vai acontecer? Ele vai receber, suponha que o saco de milho passa a custar R$ 11 daqui 3 meses. Só que ele vendeu, né, o contrato a R$ 10. Ele vai pegar apenas R$ 10 e aquele R$ 1 ali ele não põe a mão. Ou seja, para quem que vai esses R$ 1? Para as pessoas que especulam no mercado financeiro, né? Vamos falar para esses apostadores, né? Eles fazem a leitura do mercado e compram esses contratos, né? Baseado aí na leitura que eles fazem do mercado, né? Ou seja, e para eles fazer isso é importante eles terem o quê? Né? Para eles fazer essa negociação, principalmente em questão da taxa de juros, né?
Então, eles têm que ter uma noção do mercado, né? E esse contrato que representa essa negociação de taxa de juros que ocorre entre a data de hoje e uma data futura, ele é chamado de contrato futuro de taxa média de depósito interfinanceiro, ou, né, muito chamado de DI futuro, né? Depósitos interfinanceiro, né, futuro. Na verdade, sempre quando é feito um contrato, esses contratos, eles vencem o quê? No primeiro dia útil de um determinado mês. Sabe? Sempre. Ou seja, se você, por exemplo, hoje suponho que é 18 de novembro, né? E aí você faz um contrato que vence em dezembro. Esse contrato ele vai vencer primeiro de dezembro, primeiro dia útil de dezembro, né? Então aí ele é calculado em cima de uma taxa de juros, ok? Pois um exemplo aqui, ó. Vamos pegar que no dia 15 de março de 2007 existiam contratos com vencimento em. Então, olha para vocês, ó. Em dia 2 de abril, por que 2 de abril? Porque o dia 1º foi no domingo, então tem que ser dia útil. Tinha contrato que vencia 2 de maio, porque 1º era feriado. Tinha contrato que vencia o quê? Dia 1º de junho, né? 1º de julho, se não for nem domingo, nem feriado, nem sábado, e assim por diante. Ok? E para cada um desses meses a gente tem especificado uma taxa de juros. E é o que a gente vai falar agora. Nós temos duas taxas de juros aí, que é a taxa de juros spot e forward, né? A taxa de juros entre a data atual e uma data futura, tá? Então, a taxa de juros entre uma data atual, né, que você está firmando o contrato, e uma data futura, ela é chamada de taxa spot, certo? Por exemplo, na tabela abaixo aqui, apresentamos os possíveis valores para a taxa spot entre o dia 15 de março, ó, então a data atual, 15 de março de 2007, e algumas datas futuras, ou seja, entre 15 de março e 2 de abril, certo? Então a gente tem aí alguns dias úteis, a taxa cobrada é 14% ao ano over, certo? Ou seja, é importante depois a gente passar isso para dias úteis, ok? Qual que é a taxa cobrada por dias úteis? A taxa cobrada entre 15 de março e 2 de maio, ou seja, para os contratos que vencem em 2 de maio, é 15% ao ano over, essa é a taxa spot. E a taxa spot entre 15 de março e 1/6 é 16% ao ano over. Ou seja, então, a taxa de juros entre uma data atual e uma data futura é o que a gente chama de taxa spot, tá? Por outro lado, a taxa que compreende, tá? Compreende, ou seja, está entre um período de tempo que se inicia no futuro e termina numa data posterior, ela é chamada de taxa forward, né? Por exemplo, eu não tenho aqui, né, não foi me falado nessa tabela qual que é a taxa cobrada entre 2 de abril e 2 de maio. Eu não sei qual que é essa taxa. Para eu calcular essa taxa, primeiro que essa taxa ela é chamada o quê? De taxa forward. E aí nós vamos aprender como que a gente calcula essa taxa. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula essa taxa. Por exemplo, quem quer fazer uma negociação entre 2 de abril e 2 de maio, qual que é a taxa cobrada? Né? Okay? Qual que é a taxa forward? Ou seja, concorda que essa taxa aqui a gente está referindo à taxa do mês de abril? Né? Se é 2 de abril e 2 de maio, seria a taxa o quê? A taxa de abril. Como que a gente calcula essa taxa aqui, né? Como que a gente calcula? Nós vamos aprender, ok? Daqui a pouco. Vamos pegar um exemplo aqui, onde eu tenho variação de taxas mês a mês. Por exemplo, a Viviane ela fez uma dívida de R$100 para ser paga depois de um mês. A taxa de juros era de 5% ao mês. Depois de um mês, Viviane não tinha condições de pagar a dívida e ela acabou renovando por mais um mês. Todavia, a taxa de juros neste segundo mês foi agora de 7%. No primeiro mês ela pagou 5%, quando ela foi negociar,
agora a taxa era 7%. Calcule o valor que Viviane teve de pagar depois de 2 meses. Né? Então, no primeiro mês, o capital era R$100 e ela teve que pagar uma taxa o quê? De 5%. Multiplicando isso daqui, ó, somando 1 mais 0,5 vezes 100. Então, após um mês, isso era o que Viviane tinha que pagar. Após um mês. Só que ela não tinha esse dinheiro, ela foi renovar e aí eles cobraram mais 7%. Em cima de quê? Em cima de R$105. Então, agora o meu capital passa a ser R$105 e a taxa é o quê? 7%. Então, vai ficar 1,07 vezes 105. Opa, então após 2 meses, quanto que Viviane vai ter que pagar? R$112,35. Ok? R$112,35. Outra forma que a gente poderia fazer isso era o quê? Eu calcular a minha taxa, e eu já ensinei isso para vocês, né? Calcular a minha taxa bimestral. O que seria a minha taxa bimestral? Olha, é o produto da taxa do primeiro mês pelo produto da taxa do segundo mês. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, qual que é a taxa do primeiro mês? 0,05. Qual que é a taxa do segundo mês? 0,07. Então, eu vou fazer, ó, vai dar 1,05 vezes 1,07. Esse 1 passa para cá. Então, vai ficar menos 1. Multiplico isso daqui primeiro. Depois subtrai 1. Fazendo essa continha, olha qual que é a taxa bimestral. 12,35%. Ou seja, agora se você quiser pegar lá, né, para saber o montante, se você quiser pegar os R$100 vezes essa taxa aqui, 12,35, vai dar exatamente o que ela vai pagar após o quê? Após os 2 meses, ok? Esse exemplo aqui é interessante para a gente saber o seguinte. Observe que essa taxa bimestral, a gente pode chamar ela de taxa spot. Por quê? Porque aqui eu tenho a taxa entre a data atual e o bimestre. Eu tenho a taxa bimestral, ou seja, entre a taxa atual e a taxa de quanto foi o segundo mês que ela pagou. Certo? Agora, essas taxas, a taxa aqui do segundo mês, essa 7% aqui, eu não posso chamar ela de taxa spot, ok? Certo? Porque o que? Ela é uma taxa, ela não é uma taxa cobrada do início ao fim, ok? É cobrada, é uma taxa o que? Futura, ok? Que está entre o primeiro e o segundo mês, certo? Vamos lá. Nós vamos agora aí aprender como a gente calcula essa taxa forward, tá? E a gente encerra a nossa aulinha aí de hoje. Vamos lá. Na tabela abaixo, apresentamos possíveis valores para a taxa spot entre o dia 15 de março de 2007 e alguns datas futuras. Ou seja, esse 15 de março de 2007, então é a nossa data atual, ok? Então, isso é o que a gente chama aqui de data, né? Então, é a nossa data atual. Então, é a nossa referência aqui, certo? Aqui eu tenho as datas de vencimento. Então, vence entre 15 de março e 2 de abril, né? A minha taxa spot é 14% ao ano over e tem quantos dias úteis? 12. Então, se você pegar de 15 de março de 2007 a 2/4, né? Eu tenho 12 dias úteis. Se você pegar de 15 de março a 2 de maio, a minha taxa spot é 15% ao ano over e eu vou ter quantos dias? 32 dias úteis, certo? Por que 32 dias úteis? Entre 15 de março e 2 de abril eu tenho 12 dias e entre 2 de abril e 2 de maio eu tenho 20 dias, né? Então 12 mais 20 vai dar o quê? 32 dias, certo? Entre essas datas aqui, ó. Ok? Agora, e se for eu tenho a taxa spot entre a data atual e 1º de junho, que é 16% ao ano over, certo? E eu vou ter quantos dias? 54 dias, que é o quê? 12 dias até abril, mais 20 dias
para dar os 32 até maio. E eu tenho mais quantos dias aqui? Mais 22 dias, que é entre o quê? Entre maio e junho. Ok? Beleza? Então tá bom. Então a gente vai encontrar agora as taxas de juros entre essas datas futuras, ou seja, essas taxas forward. Então, observe que o período que se inicia em 2/4 e termina em 2/5 compreende exatamente ao quê? Ao mês de abril. Então, aqui, ó, o mês de abril tá aqui, ó, que compreende a isso daqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o mês de abril, certo? Assim, para a gente calcular a taxa forward de abril, a gente precisa o quê? Da taxa spot de 12 dias úteis, que é exatamente entre 2/4 e 2/5, certo? Nós vamos precisar dessas duas taxas aqui, ó. Nós vamos precisar dessas duas taxas aqui, ó, para a gente calcular, ok? Então vamos calcular aqui, ó. Então vamos lá. Para a gente calcular, então, o que eu vou chamar aqui, ó, de taxa SF abril é a taxa forward abril, certo? Então aqui eu tenho a formulinha, ó. E eu vou mostrar para vocês como que a gente retira os dados, certo? Então, para eu calcular, o que que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular essa taxa aqui, ó. A taxa forward de abril, certo? Então, qual vai ser a formulinha? 1 mais a taxa forward de abril, que é que eu quero calcular, elevado ao quê? Elevado ao número de dias úteis do mês de abril. Quantos dias úteis eu tenho do mês de abril? Ó, 20, certo? 20, ok? Então tá aqui, ó, mês de abril eu tenho o que, ó? Eu tenho 20 dias úteis, certo? É igual a 1 mais a taxa spot, certo? Entre o que? Entre que? Março e abril, certo? Março e abril. Então, se eu pegar março e abril, quantos dias eu vou ter, então, a partir da minha data atual até até abril, ok? No caso aí, ó, pegando março e abril. Então, se a gente for observar, ó, a minha taxa spot aqui, ela vai ser o quê? Vai ser 15% ao ano. Então, essa aqui vai ser minha taxa spot. Vocês vão ver, eu vou colocar no próximo slide, tá? 15. Ó, aqui nós já achamos, né? A gente calculou, era 20, certo? Aqui 15. Março, abril. Eu vou ter então quantos dias? 32. Não é isso? 32 dias, ó. 32 dias. Que são os dias o quê? Os dias de março a abril, certo? Aí, da data atual até abril, eu tenho 12. E de abril até maio, eu tenho o quê? Eu tenho mais 20. Então, exatamente vai dar o quê? Os 32. Ok? E eu tenho o número de dias, o que? A taxa spot dos 12 dias úteis, que corresponde à data atual, até o início do mês de quê? Do mês de abril. Ok? Que são 12 dias. Essa daqui, quanto que é? 0,14, né? Se a gente olhar ali na tabelinha. E quantos dias eu vou ter? 12 dias, certo? 12 dias, que é os dias que eu tenho da minha data atual até o início do de abril. Ok? Ou seja, essa data aqui, ó, só para vocês entenderem, é como se eu pegasse o que, ó, a data final. Essa data aqui é como eu pegar o número de dias da data atual até o início do mês, ó. A data atual até o início do mês. Vou chamar de DAI. Data atual até o início do mês. Ok? No caso, abril, certo? Aqui, ó, abril é o início de abril, aqui o fim de abril, ou início de maio. Beleza? Agora, uma coisa importante. Eu não posso colocar, se eu estou trabalhando com a minha taxa ao ano, eu não posso colocar só aqui dias. Então, o que eu faço? Para eu colocar, passar ela para ano, é só eu o quê? Dividir ela pelos dias úteis do ano, ó.
Então, 20 eu vou dividir por 252. 32 eu vou dividir por 252. E 12 eu vou dividir por 252. Certo? Aqui a gente vai colocar agora os valores, ó. Então eu tenho os valores. Aí, ó. Tá aqui, ó. 20, 32, 12. Aí, ó, a minha taxa spot 32, 12, certo? Dos 12 dias úteis. OK? Agora como que eu vou fazer essa continha aqui, certo? Então vamos lá, para a gente fazer essa continha. Eu preciso, olha o que eu quero calcular, ó, a taxa forward de abril, do mês de abril, certo? Então eu vou pegar o que? Eu tenho que eliminar esse expoente aqui. Como que eu elimino esse expoente? Eu vou multiplicar ele pelo inverso dele, ó. Olha lá, ó. Multipliquei pelo inverso, certo? Era 20 sobre 252, eu multiplico por 252 sobre 20. Aí eu faço isso o quê? Dos dois lados, ó. Eu faço desse lado e desse lado aqui, ó. Multipliquei pelo mesmo número, ó. Multipliquei pelo mesmo número. Quer dizer, multipliquei não, elevei, ó. O mesmo número, ó. Por quê? Porque agora fica fácil, ó. Quando eu multiplico esse por esse, ó. Corta esse com esse e corta esse com esse. Ó, eu eliminei o expoente, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar esse por esse, então eu posso cortar esse com esse, fica 32 sobre 20, tá aqui. Agora, ó, a mesma coisa, eu vou multiplicar esse por esse, ó, eu corto esse com esse, vai ficar o que? 12 sobre 20, tá aqui. Ok? Agora, como que a gente resolve isso aqui? Ó, aqui eu posso simplificar, ó. Divide aqui por 4, divide aqui embaixo também por 4, ó. Então vai dar 32 por 4 dá 8, 20 por 4 dá 5. Aqui embaixo também eu posso fazer a mesma coisa, ó, dividir 12 por 4, só para simplificar, tá? 20 por 4 dá 3/5. Agora você vai o quê? Você vai resolver isso daqui, ó. Como que a gente resolve isso, né? Já ensinei para vocês, isso é a mesma coisa que 1,15 elevado à quinta, elevado a 8, né? O numerador vem para cá e o denominador vem para cá. Você vai fazer isso, esse cálculozinho aqui, ó. Certo? Da mesma forma esse de baixo aqui, ó. Quanto vai ficar o de baixo? 1,14 elevado que elevado ao cubo raiz quinta. Então na hora que você fizer esse, vai dar isso daqui. Na hora que você fizer isso daqui, vai dar isso. Dividindo esses dois, dá 1,1560 menos 1, dá 0,1560, multiplica por 100. Opa, então olha a taxa forward para o mês de abril. 15,60% ao ano over. Ok? Ah, Daniel, e se eu quisesse calcular a taxa forward do mês de maio, né? O que vai do mês de maio? O mês de maio ele vai de 2/5 até o que? 1/6. Certo? Tá aí, ó. Lembrando que a minha data lá atual é o que, né? Que a gente está trabalhando 15 de março, né? 15 de março, essa é a data atual. Então, vamos jogar aqui, ó. Então, o que vai ser a taxa forward de maio? Então, eu vou levar ela ao número de dias úteis do mês de maio. Como que eu calculo? 54 menos 32, né? Dá 22. Certo? Então, aqui vai dar 22. Ó, 22. A taxa, agora aqui, ó. Março, abril, maio, eu vou pegar aqui, ó, a data que eu mostrei para vocês, né? Então, você vai pegar aqui até a data final, que seria até 1/6. Não é isso? Então, vou ter quanto? 54, não é isso? Então, aqui 54. De março a abril, então eu vou pegar ela aqui, ó, até a data atual até a data inicial, né? Então eu vou pegar da data atual até 2/5, certo? Que vai dar exatamente o que? 32, não é isso? 32. Ok? A taxa spot do meu 54, aqui, né? A taxa spot desse 54, que é 16%.
e a taxa spot de 32 aqui, ó, que é 15, que é 0,15. Lembrando que aqui eu tenho que passar o quê? Para dias úteis. Então divido por 252, divide por 252. Então tá aí, ó. Ok? Como que a gente resolve isso? Ó, multiplica, eu tenho que sumir com esse daqui, ó. Então eu vou multiplicar pelo inverso dele, não é? Você vai elevar, ó, pelo inverso dele, ó. Aí você faz isso dos dois lados. Ok? Agora, eu posso cortar esse 252. Opa, aqui, pessoal, ó. Aqui é porque tava errado, tá? Aqui é 22, viu? Tá no slide aí que tá errado. Corta esse 22 com esse 22, esse 252 com 252. Aí, ó, já eliminei. Agora você vai fazer aqui, ó, corto esse com esse, dá 54 sobre 22. Esse, posso cortar esse agora com esse, dá 32 sobre 22. Certo? Aqui dá para você dividir agora por 2. Vai dar 27 sobre 11. Divide aqui também por 2, ó. Em cima e embaixo, dá 16 sobre 11, tá? Você vai elevar agora isso daqui a esses expoentes. Então, eu tenho esse resultado, faz essa divisão, 1,1747, que dá 0,1747% ao ano over. Essa é a taxa forward do mês de maio, ok? Pessoal, então, nós encerramos por aí. Tem uns exercícios aí, né, para vocês praticarem aí. Tá bom? Encerramos a nossa aula por aqui. Tchau, tchau.